Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro habitual. Aliás, eu espero que já esteja habitual mesmo. Não me abandonem. E, assistindo naturalmente, digam se gostaram. E se não gostaram, diga também assim, que ajuda o nosso canal. O nosso objetivo é transferir sempre uma mensagem empreendedora, uma boa mensagem, que desperte na alma o desejo de ser feliz e, naturalmente, fazendo com que a gente recorde que a felicidade não vem de fora para dentro. A felicidade está sempre saindo de dentro para fora. A nossa felicidade não está na mão de outras pessoas, está nas nossas mãos. Se nós somos felizes, nós transferimos esse sentimento para as criaturas. E eu acho notável como determinadas pessoas têm um valor que, na maioria das vezes, a gente não computa, a gente não guarda, não analisa. Na nossa casa, lá da Aníbal Benévola, por exemplo, toda segunda-feira chegava um casal sui generis. Ela era baixinha, já idosa, ele era mais alto e geralmente estava alcoolizado. Então, ela passava a mão na sua cintura e ia subindo as escadas, bastante alta, e ela ia subindo, carregando aquele menino. E, numa das vezes, eu parei e perguntei quem era ela e tal, e ela disse: "Este é o João, o meu filho. Eu trago ele aqui toda segunda-feira para ele tomar passe. Quem sabe ele melhora. Coitado do meu João. O meu João bebe. E eu tenho feito o possível para acabar com esse vício, mas não consigo. Mas o meu João é um menino bom. Por exemplo, eu falo para ele, segunda-feira, você tem que estar aqui para a gente ir lá no centro espírita." E o João não falta, ele vem. E eu olhei para aquela criatura baixinha, segurando na cintura daquele menino bem mais alto do que ela, e pensei na persistência de uma mãe, na confiança de um coração maternal. Ela vivia na expectativa de que chegaria o momento em que o seu João iria modificar a sua vida, a sua trajetória. E pensei que essa confiança poderia se esparramar pelo mundo, assim como uma chuva que cai e vai descedentando a terra. A confiança que a gente colocasse na capacidade que tem um coração gentil de mudar a estrutura de vida de outra criatura, ou confiar que a bondade de Deus está regendo o movimento da terra, confiar em que Jesus é o pastor por excelência e não nos abandona nunca. Essa confiança que eu via naquela mulher franzina, pequenina, quase carregando aquele rapaz. E durante algum tempo eu acompanhei a trajetória dessa senhora, até que um dia ela deixou de ir, não apareceu mais, e eu senti uma falta enorme, abriu um espaço no nosso salão, porque ela não estava ali, sentada com o seu João. E eu fiquei, assim, triste deles terem sumido da casa. E, uma ocasião, aquela região onde estava a nossa casa era uma região bastante difícil, e uma ocasião, um dos companheiros que moravam na Zona Sul, de um carro muito bonito, um carro chique, e que estava sempre estacionado do outro lado da rua, um dia ele saiu e voltou muito zangado, porque alguém tinha quebrado o vidro do seu carro e tinha levado o rádio. E ele estava muito aborrecido com isso. E eu fiquei triste também, porque
o companheiro ficou aborrecido e a gente não podia mudar o que tinha acontecido e não sabia o que fazer. E, e ele disse que não ia voltar mais àquele lugar que era muito perigoso. E ele se foi. E eu fiquei na expectativa, porque o pessoal da comunidade já nos conhecia. Eles frequentavam a nossa escolinha, as crianças e as senhoras também, já tomavam sopa na quarta-feira. Eu fiquei triste deles terem feito isso e a gente deixou de ter um colaborador que era muito bom. E em uma ocasião, eu estava na calçada, quando eu vi passar um garoto, contava mais ou menos uns 15 a 16 anos, que eu conhecia bem, e eu tinha uma certa desconfiança. E chamei, vem cá, meu filho. E do meu lado estava sentado um garotinho que sempre, onde eu estava, ele estava sentado junto. Mas eu chamei o outro, falei, vem cá, meu filho. Conta a verdade para mim. Foi você que quebrou a janela do carro daquele senhor. Ele, não, tia, imagina, de jeito nenhum, não fui eu. Eu falei, olha bem para mim. Você já está perto de completar 18 anos. Então, daqui a pouco você não vai ser de menor, não. Você vai preso. E eu vou colaborar com isso. Que isso, tia? De jeito nenhum. Aí o garoto que estava sentado do meu lado, sentado no chão, virou para mim e disse assim, foi ele sim, tia. Foi ele que quebrou. Aí o outro virou e falou assim, você viu por acaso? Ele disse, não, mas é o João que está contando para mim. Eu falei, quem, meu filho? O João, tia. Aquele que a mãe dele trazia ele sempre aqui, porque ele bebia muito. O João está aqui e está me contando que foi ele que quebrou o vidro do carro. Aí o menino baixou a cabeça e falou, fui eu, tia. O rádio ainda está lá no telhado, eu vou trazer o rádio de volta, a senhora entrega para o tio. Falei, tá bom, pode buscar o rádio, traz, eu vou devolver para o tio. E, naturalmente, ele vai agradecer e eu agradeço também. Não faça mais isso, meu filho, não vale a pena. Você vê, você pensava que ninguém estava vendo. E realmente, dos encarnados, não tinha ninguém vendo. Mas o João, e eu já tinha ficado sabendo que ele tinha sido atropelado e estava desencarnado. E estava ali. A mãe levava o João. Aí ele desencarnou e continuava a frequentar a nossa casa. E foi ele que contou para o menino. Mas aí eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Esse menino ouvia os espíritos com muita clareza. E quando eu estava atendendo as pessoas lá na nossa casa, ele ficava sentado perto e às vezes ele dizia as coisas que Dona Benedita falava e eu não conseguia ouvir direito. A voz ficava meio, não sei, parecia que era embaçada, ou eu não conseguia ouvir. Ele escutava e me dizia. Aí um dia eu perguntei à Dona Benedita, Dona Benedita, por que o menino consegue escutar tão bem e eu escuto com tanta dificuldade? O que ela disse para mim, eu vou dizer para vocês. Ela disse, é porque o seu ouvido está cheio de entulho. É entulho? E entulho é sobra de construção, ouvido cheio, não entendi. Ela falou, minha filha, toda vez que você fica escutando conversa sem qualidade, sem valor, vai entulhando o ouvido. Aí as vozes do mundo espiritual você não ouve direito. Aprendi a lição. Hoje eu vou dizer com a maior sinceridade, não gosto de telefone. Não gosto de conversa comprida no telefone. Não carrego o celular, a não ser quando eu viajo. E aí eu carrego porque eu preciso me comunicar com as pessoas. Mas não gosto de telefone. Conversa comprida, principalmente quando fala de outras pessoas, fazendo referências não muito cristãs, eu não ouço. Eu corto a conversa. Geralmente, quando a conversa vai ampliando muito, eu digo brincando. Bem, acho que a gente já falou mal de todo mundo
então não temos mais ninguém para a gente falar mal. E aí a gente encerra a conversa para que o ouvido não fique cheio de entulhos e vai obliterando o nosso aparelho auditivo, não permitindo que a gente ouça as vozes dos céus. Até mais!